Então vamos lá, pessoal, a gente vai vamos fazer uma revisãozinha sobre os conteúdos que a gente viu até agora, tá? Então até a semana que vem a gente não vai ter mais conteúdos novos, só a gente vai retomar os conteúdos que a gente já viu, tá? Então vamos falar sobre o triângulo retângulo, que foi a primeira parte, e as suas relações. Então vamos nomear o nosso triângulo aqui, vamos pegar o triângulo A, B, C. Então os lados opostos aí a gente vai renomear com as letras minúsculas. Então a gente sabe que ele é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto, tá, de 90 graus, e os outros ângulos aqui a gente vai chamar de alfa e beta. Do triângulo retângulo descrito dessa forma, a gente tira o teorema de Pitágoras, certo? Que relaciona os catetos e a hipotenusa. Então ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Okay? Então b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Lembrando que o b é a nossa hipotenusa, a e c são os nossos catetos. Vou escrever aqui, certo? Para ficar mais claro. Ó. Hipotenusa, sempre aquela que fica ao contrário ao ângulo de 90, e A e C vão ser os nossos catetos, ok? Além da teorema de Pitágoras, a gente falou sobre as razões trigonométricas. Dentro do triângulo retângulo. E essas razões trigonométricas, elas dependem dos outros dois ângulos, tanto alfa quanto beta. E elas são três, né, principais. Depois a gente vai ver mais outras, mas são o seno, o cosseno e a tangente. O seno, vamos pegar aqui o ângulo em relação ao ângulo alfa, tá? O seno vai ser escrito como seno de alfa. Então, quando a gente escreve, aqui é um detalhe importante que eu vi alguns exercícios, tá? O seno é sempre em relação a um ângulo, então tem que ser seno e o ângulo que ele está se referindo, tá? E aí, então, o seno de alfa, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto a alfa é o A. Então, é A sobre a hipotenusa, que é o B. Agora, se a gente for falar do beta, o seno referente a beta, o cateto oposto já é o C. Né? Então, refere-se à mesma relação, hipotenusa, cateto oposto sobre hipotenusa, só que em relação a beta, ele é C sobre B. Tá? A mesma coisa vale para o cosseno. O cosseno, a gente escreve como cos de alfa. Tá? Então, a mesma coisa que o seno, o cosseno também ele precisa de um ângulo de referência, né? É cosseno de alguma coisa, certo? Não existe simplesmente cosseno sem ângulo. Só as palavras escritas cos, igual, tá? Isso não faz sentido. Então, cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente ao alfa é o ladinho C aqui. Então, é C sobre B. E o cosseno relativo a beta é o cateto adjacente ao beta sobre a hipotenusa. Então, quem é o cateto adjacente a beta? É o A. Então, vai ser A sobre B. Tá? Então, aqui eu tenho as duas relações, tanto para o cosseno do alfa quanto para o cosseno do beta. E a tangente? A tangente, a gente pode tanto escrever como tangente assim, como tan. Aí depende de onde a gente vai pegar a referência, tá? Mas as duas referem-se à mesma coisa. Então, tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto a alfa é o A, cateto adjacente a alfa é o C. Então, tangente de alfa é A sobre C. E o tangente de beta é o cateto adjacente, o cateto oposto a beta e o cateto adjacente a beta. O cateto oposto a beta é o C e o cateto adjacente a beta é o A.
Então, essas duas relações, tanto para alfa quanto para beta. Tangente de alfa também pode ser escrito como sendo seno de alfa sobre cosseno de alfa. Tá? E o mesmo vale para tangente de beta, ok? Pode ser seno de beta sobre cosseno de beta. São as formas que a gente tem para escrever as relações trigonométricas. E aí vem aquela formulinha, né? Só K e o TOA. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Só catou. E a gente lembra sempre de todas as relações de como que escreve seno, cosseno e tangente, tá?